A gente começa hoje falando sobre a movimentação pré-campanha, que está a todo vapor, né, há muito tempo, e diversas lideranças políticas do Amazonas sentaram à mesa nesta terça-feira com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. O que foi definido? Bateram o martelo oficial em algum apoio nessa reunião? Olha só, Adriane, nesse jogo de poder que é a política, né, algumas peças estão sendo montadas e a gente tem aí alguns detalhes, mais um episódio dessa série, né, que é a política no Brasil. Lula esteve reunido em Brasília ontem com parte da bancada federal no Amazonas, a parte que apoia o projeto da esquerda para o Brasil. E daí, desse encontro, a gente pode tirar alguns dados, né? Lula esteve ali à mesa com Marcelo Ramos, Sidney Leite, o deputado estadual Sinésio Campos e com Omar Aziz. E sobre Omar Aziz tem um detalhe importante. Lula se manifestou agora, oficialmente, em favor da candidatura de Omar Aziz. Aí você pode dizer, isso não é uma novidade, isso já vinha sendo dito e tal. É importante rememorar aqui alguns assuntos para a gente perceber como esse gesto para a campanha de Omar Aziz é importante. No último dia 24, Lula deu uma entrevista para a Rádio Difusora aqui de Manaus. E aí ele disse, eu acho que Omar vai ser candidato e se ele for, eu quero o apoio dele. Estava ali no si, na hipótese e tal. Agora, 20 dias depois, Lula grava um vídeo ao lado de Omar e diz, bem, é Omar mesmo, eu preciso do Omar, e ele não usa essa expressão, ele é meu candidato, mas deixa ali subentendido, né? Então, ao gravar um vídeo, eles ali selam um acordo e isso fica público. Esse gesto era importante para a campanha de Omar Aziz, então Omar agora é oficialmente o candidato de Lula no Amazonas. E para o Omar é importante até porque ele é o único dos senadores hoje do Amazonas que deixa de ser senador nesse pleito, né? Nesse ano, então ele vem nessa corrida para reeleição. E ser senador é muito vantajoso porque são 8 anos, fora o privilegiado, e 8 anos é uma eleição que não acontece de 4 em 4, até acontece de 4 em 4, mas para outras vagas, né? Então, ele, em caso de reeleição, ficaria mais 8 anos no Senado Federal e é apenas uma vaga, né? Uma vaga que é disputada e ele tenta permanecer no cargo. A CPI recente, né, que ele presidiu, acabou fortalecendo um pouco mais essa relação entre ambos, né, entre Lula e Omar, principalmente pela posição de oposição ao governo federal, ao atual governo federal. Exatamente, Adriane. Omar usou politicamente a CPI da Covid para, enfim, se sobrepor aí a algumas circunstâncias. Por exemplo, Omar estava enfraquecido eleitoralmente no Amazonas. A gente já disse aqui que na última eleição que ele disputou para o governo do estado, ele foi um fracasso eleitoral, né? Em Manaus ele teve pouco mais de 50 mil votos. Então, a CPI da Covid, a participação dele, né, o destaque que ele teve na imprensa nacional, fez com que ele se colocasse novamente nesse jogo. E talvez agora, nesse momento, seja mais importante para ele o apoio de Lula do que necessariamente Lula ter o apoio dele. Então, o Omar precisa desse apoio. Ele é o nome da esquerda no Amazonas para o Senado Federal, né? E aí a gente percebe nitidamente que a esquerda propriamente dita, os partidos de esquerda foram colocados, né, de escanteio. Por exemplo, a gente não ouve falar na candidatura de Vanessa Graziotin. Ela deve disputar a Câmara Federal, e aí Omar ocupou esse espaço. Ocupou esse espaço por quê? Porque houve um vazio da esquerda no Amazonas, e Omar percebeu isso quando Vanessa não foi reeleita. Então, de alguma forma, os apoiadores da esquerda ficaram órfãos. E Omar ocupou esse espaço e ele soube ocupar esse espaço, rivalizando, como você bem disse, com o presidente Bolsonaro na CPI da Covid. Agora, ainda sobre esses encontros em Brasília, Adriane, Lula também teve um encontro com Eduardo Braga. E aí a circunstância é diferente. Com Braga, Lula já não gravou um vídeo. Ele fez uma foto, Braga colocou nas suas redes sociais, postou,
diz ali que teve uma conversa com o ex-presidente sobre o futuro do Amazonas, mas não fala taxativamente que ele é o candidato de Lula no Amazonas. E por que ele não diz isso? Obviamente... Que ainda não é, né? Não, porque precisa sair oficialmente da boca de Lula e não dele próprio, né? E ambos não disseram, né? Ambos não disseram, assim, oficialmente, esse aqui é meu candidato, eu sou o candidato dele. A foto, ela indica uma relação próxima, Sim. né? Ela indica também, a reunião também indica isso, porque foram apenas os parlamentares da bancada federal que participam diretamente e já declararam apoio a Lula, mas esse apoio ainda não foi retribuído oficialmente, né? É diferente o gesto de Lula com Omar e o gesto de Lula com Eduardo Braga. E aqui eu tenho certeza que Lula não gravou um vídeo ainda ao lado de Eduardo Braga por causa do PT no Amazonas. A gente já mostrou aqui que o PT resiste à candidatura de Eduardo Braga ao governo do estado. A gente também já mostrou que um vereador do PT subiu à tribuna na Câmara Municipal de Manaus e falou em nome de militantes, esculachou Eduardo Braga. A situação não está pacificada. Então, Lula deve vir ao Amazonas no final desse mês para tentar conversar com o PT local e aí sim oficializar Eduardo Braga como seu candidato. Antes de vir, essa agenda está um pouco complicada, porque pelo que eu levantei ontem, Lula quer passar no Pará ainda, quer passar em Belém, pacificar circunstâncias lá, fechar uma aliança com o MDB e depois disso viria ao Amazonas. Então, esses dados, né, e essas fotografias, esses vídeos nos chamam a atenção exatamente porque política aí é feita de gestos e acenos. Então, a gente consegue perceber taxativamente que Omar é sim o candidato de Lula, por esse vídeo que foi gravado, e Eduardo Braga ainda aguarda essa oficialização e esse abraço, essa aliança com o PT no Amazonas, que o PT é confuso mesmo, né? Em 2018, o PT estava abraçado com Davi Almeida e na última hora o PT nacional interferiu nessa aliança e Chico Preto acabou sendo, enfim, o vice de Davi Almeida. Então, a situação no PT no Amazonas nem sempre é pacificada. E tem um terceiro dado. Dentro do parlamento, né, André? Às vezes tem vereadores e deputados do mesmo partido, do PT, que um tem uma postura e o outro tem outra completamente diferente, como a gente viu durante anos na Assembleia Zé Ricardo e Sinésio, né? Exatamente. Ambos do mesmo partido e totalmente divergentes em relação a posicionamento político. Sinésio e Zé Ricardo realmente não se bicam. Agora, sobre esses encontros de Lula e da agenda de Lula em Brasília, tem um terceiro dado que é importante. Lula vai encontrar hoje, pelo menos estava marcado, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E por que esse encontro para a agenda pré-eleitoral é importante e, de acordo com a imprensa nacional, o Planalto está olhando com lupa esse encontro? Por quê? Porque Rodrigo Pacheco, ele é presidente do Congresso e passa pelo Congresso várias votações importantes que são interesse do Palácio do Planalto, inclusive agora, a gente está vendo a PEC dos benefícios. Então, Rodrigo Pacheco concentra muito poder nas mãos. Ele não é candidato esse ano, ele não é candidato à reeleição. Na verdade, o mandato dele vai aí até 2026. Rodrigo Pacheco é uma figura importante e esse encontro está sendo observado ali pelos aliados do presidente Bolsonaro com bastante atenção, porque em Minas Gerais, o PSD de Rodrigo Pacheco já tem uma aliança com o PT. Eles lançaram Alexandre Calil, o PSD lançou Alexandre Calil como candidato ao governo de Minas Gerais e o vice provavelmente sairá do PT. Minas Gerais é um estado importante, é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Então, assim, essa movimentação e esse encontro de Lula com Pacheco chama a atenção, é o primeiro encontro presencial que eles têm, né? E o Palácio do Planalto está observando isso aí com bastante atenção. Adriane? Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.